Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o André Martins e é uma alegria poder bater um papo com você falando sobre assuntos que são temas da minha vida. Falo com você que está aí no meu canal do YouTube e falo também com você que está me ouvindo nos meus canais de podcast. De antemão, já preciso pedir a você, se você ainda não conhece o meu site, acessa andremartinsoficial.com. Eu lancei agora nesse dia 20 de julho e está incrível, está uma realização do meu coração, porque nesse canal estão contidos todos os temas da minha vida e tudo aquilo que reflete a minha identidade em Cristo Jesus no que diz respeito ao que Ele me chamou para fazer. Eu sou muito grato a Deus por ter me dado ferramentas espirituais que podem ser compartilhadas com o propósito de educar, de ensinar, de inspirar as pessoas, trazendo a elas à tona tudo aquilo que elas são, o que elas têm e o que elas podem em Cristo Jesus. Mensagens como alegria, esperança, realidades em Cristo, louvor e adoração, música e tudo aquilo que envolve a música, os bastidores do serviço oferecido a Deus através da igreja local. Então esse é o objetivo desse podcast, desse canal, compartilhar com você no YouTube, no podcast e em todas as outras plataformas digitais, conteúdo que gere em você o desejo e a vontade de crescer espiritualmente. Bom, o motivo desse podcast é fruto de uma relação que eu tenho com todos aqueles que me seguem nas redes sociais e que de uma forma muito aberta desejam saber mais sobre música, e tudo que envolve música, criatividade, tudo aquilo que nós podemos fazer a fim de honrarmos a Deus com os nossos dons e os nossos talentos. E eu fiz uma enquete há uns dias atrás sobre influência musical e na minha mente, no meu coração, estava o desejo de compartilhar a influência e o que a influência musical propriamente dita promove na nossa musicalidade, na nossa expressão, na construção da nossa identidade musical. Então eu fiz uma enquete com o nosso público no nosso canal no Instagram. E aí eu percebi que, na verdade, as maiores dúvidas, as maiores dores desse público tão abençoado que Deus me proporciona, desses meus amigos, é o desejo que eles têm de entender a influência espiritual da música na vida deles. Então as perguntas foram muito mais relacionadas ao perigo que a influência da música pode proporcionar na vida de um cristão, principalmente quando essa música não é considerada evangélica, cristã, E o que isso pode gerar na nossa vida. Então, as perguntas que se levantaram foram em torno desse tema, a influência espiritual da música e o seu papel na vida do cristão. Então, nesses últimos dias, eu fiquei pesquisando, orando, buscando em Deus estratégias de como transmitir uma mensagem que possa provocar na vida dos ouvintes, daqueles que estão me vendo aqui pela internet, um senso crítico, uma percepção mais aprofundada, a gente sair de uma superficialidade no que diz respeito à compreensão sobre música, da nossa zona de conforto, de entender que uma música ela só glorifica a Deus quando ela é cantada numa igreja local, e querer sair desse lugar, o que pode, o que não pode ouvir, é de Deus ou não é de Deus, e aprofundar, ou gerar na nossa vida, principalmente naqueles que recebem da minha influência, uma mentalidade focada na compreensão da vontade de Deus para a nossa vida no que diz respeito àquilo que a gente faz, de como a gente vive. Porque eu entendo que louvor, adoração, não se trata simplesmente de um período que a gente transmite no período do louvor na igreja, não se trata de uma música simplesmente que a gente canta em nome de Deus, mas se trata de um jeito de ser, uma vida que nós vivemos para honrar e glorificar a Deus. Então, eu penso que tudo que nós fazemos deve ser feito com o propósito final de honrarmos a Deus
né, através da nossa vida. O que falamos, o que fazemos deve transmitir louvor e adoração. Agora, com base nisso, perguntas se levantam, né, na vida de tanta gente e que eu recebo constantemente. Né? Por exemplo, qual a importância que uma música pode ter na minha vida? Qual a influência que uma música secular pode gerar em mim? Isso é certo ou errado? São perguntas que nós fazemos constantemente. Consequentemente, a arte ela só é divina quando ela é falada em nome de Deus. Eu, como igreja, posso receber da influência do que existe no mundo e ainda assim não me afetar e ainda assim não ser prejudicado espiritualmente. Existe conexão entre arte, entre igreja, entre mundo? É isso que eu quero comentar com você. Eu sendo bem honesto, sendo bem sincero, eu sou muito afetado pela arte em si. Eu acredito que a arte nada mais é do que uma forma que Deus deu ao ser humano de expressar as suas ideias, os seus pensamentos, os seus desejos, né? O homem ele foi criado por Deus para ser criativo, né? Olha que coisa incrível, né? Eu acredito sinceramente que Deus é o ser mais criativo que existe, porque para ter a capacidade que ele tem de construir o mundo como ele construiu, de criar o ser humano, de planejar todas as coisas, Deus é um Deus extremamente criativo. A criatividade é uma faceta divina, guarde isso no seu coração. A criatividade é uma faceta divina. Deus criou o homem para ser criativo, Deus criou o homem para ser produtivo, Deus criou o homem com dons, talentos, habilidades, e a arte, ela pode ser, e ela deveria ser, e ela deve ser uma expressão do nosso relacionamento com Deus. Então, eu acredito sim que a arte foi criada por Deus como expressão, né? Como uma forma de transmitir valores, visão de mundo. É uma forma de você expressar o que você está sentindo, o que você percebe. E não há problema nenhum com a arte. De antemão, quero te dizer isso. A arte é uma coisa divina. Foi Deus. Deus é um Deus criador. Deus é um Deus criativo. Ele é um artista. Ele te criou. Guarda isso no seu coração, né? Agora, eu consigo ver a arte totalmente conectada com a igreja, e eu entendo que a igreja ela tem, ao longo dos anos, perdido uma parcela substancial da sua influência sobre a humanidade, porque ela não tem valorizado da forma como deveria valorizar a arte em si. E porque nós não valorizamos a arte da maneira como deveria ser valorizada, a igreja perde essa conexão com o mundo. E quando eu digo de mundo, quando eu falo sobre mundo, eu não estou falando sobre o mundanismo, eu não estou falando sobre as inclinações carnais que o ser humano desprovido de Deus acaba tendo em sua vida. Eu falo sobre o mundo, quando eu digo mundo, eu falo sobre gente. Olha que coisa incrível. A Bíblia diz em João 3,16, Deus amou o mundo. Deus amou o mundo e tudo aquilo que envolve o mundo. Eu não estou falando, mais uma vez, do mundanismo. Eu não estou falando do homem praticando coisas contrárias à natureza divina, mas eu estou falando do potencial humano, do valor humano, porque Deus atribui muito valor ao mundo, ao ser humano que Ele mesmo criou, né? Então Deus amou o mundo. Deus amou o mundo, Deus amou a humanidade. Deus ama a humanidade, consequentemente, Deus ama as expressões que o ser humano transmite por meio daquilo que ele tem de dom. Porque você pode acreditar ou não, todo mundo veio de Deus. Todo ser humano, guarde isso no seu coração, eu afirmo isso categoricamente, todo ser humano tem algo de Deus dentro dele. Primeiro, o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Quando Deus, olha que coisa louca e maravilhosa ao meu ver, quando Deus criou o ser humano, Deus soprou a vida dele no ser humano. E essa palavra, inspiração, vem dessa palavra no grego original que dá a ideia de sopro divino. Então, quando Deus criou o ser humano, Deus soprou no ser humano algo dele mesmo.
Então, todo ser humano tem algo de Deus. Glória a Deus. Todo ser humano tem algo da parte de Deus. No post que eu compartilhei no meu site, eu falo que Deus amou o mundo, e o mundo aqui se refere ao ser humano em si. Estou falando de gente que é cheia de criatividade, gente que deseja se expressar através dos seus dons, através dos seus talentos, habilidades, aquilo que Deus mesmo colocou dentro dele. Então, Deus deu ao ser humano a capacidade de transmitir suas ideias, suas emoções, suas percepções da vida, sua cosmovisão. Por quê? Porque há uma inspiração divina no ser humano. Mais uma vez, todo mundo tem alguma coisa da parte de Deus. Eles apenas não sabem disso, né? As pessoas podem ou não dar glória a Deus através de suas vidas. Elas podem ou não glorificar a Deus através dos seus dons e talentos. Mas o fato delas não glorificarem a Deus, nem darem glória a Deus através da sua vida, né, por não terem consciência de que vieram de Deus, não muda o fato de que foi Deus que deu. Algumas pessoas me perguntam, né, quando falam sobre música secular ou religiosa, né, quem inspirou o homem a fazer o que faz? Quem inspira o homem a produzir o que ele produz? No que diz respeito às artes em si. E eu te digo, as pessoas têm a tendência de dizer que é o diabo. E eu te digo, a inspiração no que diz respeito ao dom, ao talento, ele só é divino. O diabo, ele não tem habilidade e capacidade de dar ao ser humano a inspiração para fazer nada. Eu estou falando sobre o dom. Quem dá o dom é Deus. Quem dá essa dádiva do homem de produzir, de criar, de iniciar, de idealizar coisas, não é o diabo, é Deus. Agora, porque podemos ver na vida do ser humano, na vida da humanidade, tanta coisa ruim, tanta coisa prejudicial, tanta coisa que não glorifica a Deus. O motivo disso é por causa da natureza humana. Então, guarde isso no seu coração. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, o homem foi criado pela inspiração divina. Deus deu ao homem capacidade, habilidade, dons e talentos, mas por causa do pecado, por causa da queda do homem, por causa da desobediência do homem, o homem perdeu a natureza divina, perdeu o relacionamento com Deus. E agora a sua arte ela não cumpre plenamente o seu propósito, porque o homem está desconectado na sua essência de Deus. Mas o homem não perdeu o seu propósito, no sentido de que, se ele desejar, se ele quiser, ele pode glorificar a Deus através da sua vida, através dos seus dons e talentos. Mais uma vez, muito do que existe na mídia contemporânea é prejudicial, danosa, corrupta, nociva. Então, eu quero aqui, eu preciso colocar essa informação antes de qualquer coisa. Jamais eu estou afirmando que qualquer coisa que é feita com o nome de arte é divino. Né? Jamais falaria isso. Jamais falaria isso. Porque não é isso. O que eu quero dizer é que todo ser humano recebeu algo da parte de Deus. E ele pode ou não glorificar a Deus através da sua vida. Quando nós não glorificamos a Deus, quando nós usamos aquilo que nós temos com o propósito errado, né? Quando nós fazemos isso com a intenção comprometida, mas quando o ser humano entende que o que ele tem é divino, e quando ele deseja de alguma forma corresponder a esse clamor, a essa vontade, então isso glorifica a Deus. Agora, a arte é uma definição, é um conceito que eu considero uma coisa ambígua, ou seja, ela tem diferentes significados, sentidos. O motivo dessa diferença de significados é porque, como nós somos seres únicos, seres distintos, nós percebemos a vida de uma forma diferente. E sabe, ao meu ver, essa é a beleza da arte. Ela é multifacetada, ela é dinâmica, ela é democrática, ela atinge todo mundo, ela fala com todo mundo. Agora,
Falar sobre isso, sobre essa definição de arte como sendo uma coisa ambígua, ela tem diferentes sentidos, significados. Para o cristão é uma coisa muito difícil, porque a gente só estabelece as coisas de uma forma dicotômica, se é que eu posso falar assim, né? Ou a gente faz um dualismo, ou é preto ou é branco, ou é de Deus ou é do diabo, ou é divino ou é maligno. A gente não consegue se abrir ainda para essa percepção de que nós podemos expressar louvor a Deus através da nossa vida, e não somente quando nós estamos em um ambiente considerado cristão, ou quando nós fazemos alguma coisa que no final tem o nome Deus ou Jesus. Tem feito sentido para você o que eu estou compartilhando? Tá fazendo sentido o que eu estou transmitindo? A gente só consegue categorizar alguma coisa como sendo divino quando usamos um termo considerado religioso ou divino. Não conseguimos perceber ainda, e eu acredito que isso pode mudar, deve mudar, está mudando, que tudo o que nós fazemos na nossa vida deve ser louvor e adoração. Deve ser uma resposta àquilo que Deus colocou dentro da gente. Então, a gente aceita bem, por exemplo, e aqui eu vou ser bem direto no que eu vou compartilhar, nós aceitamos muito bem um músico que toca na igreja. Né? Se você é músico, se você é ministro de música, se você é cantor, se você tem algum dom, seja na música, seja na arte, seja na dança, seja na escrita, seja em artes gráficas, seja em qualquer outra expressão de arte, nós aceitamos bem quando isso é feito dentro da igreja. Mas a gente torce o nariz quando a gente descobre que a gente está usando a arte fora da igreja. Então, a gente gosta da ideia quando a gente descobre que um ator ele é cristão. Mas aí eu penso que a gente tem esse sentimento de que a partir de agora, quando a gente descobre que aquele ator é cristão, ele só pode agora gravar, produzir, contracenar em um filme, em uma série denominada cristã. Você entende o que eu quero te transmitir? A gente não consegue aceitar o fato de que alguém pode ser cristão e ele pode estar atuando em um ambiente não considerado cristão. E aí está a conexão que eu faço da importância de você entender que a arte ela foi dada por Deus para trazer influência sobre a igreja e sobre o mundo. E a igreja tem um papel fundamental de ser sal, de ser luz com aquilo que ela possui da parte de Deus. Oh, meu Deus do céu, glória a Deus. Então a gente abraça de alma e coração alguém que é músico, ator, que tenha qualquer outra habilidade relacionada à arte, quando ela é usada em favor de Deus, ou usada em nome de Deus, mas quando isso é feito fora da igreja, torcemos o nariz, criticamos e dizemos que isso não é a vontade de Deus. E o que eu quero te dizer é, tudo que nós fazemos deve ser louvor e adoração. Tudo que nós fazemos deve ser uma resposta àquilo que Deus nos deu. Não seja dicotômico na sua forma de pensar, ou seja, não divida a sua vida em dois departamentos, secular, religioso. Eu vou dar um exemplo. Jogar bola é uma atividade religiosa ou mundana? Ou secular? Resposta: consideramos como secular. Ir para a igreja todos os domingos é uma atividade religiosa ou secular? Consideramos como uma atividade religiosa. Vou dar mais algum exemplo, não sei, qualquer outra atividade que você possa considerar religioso ou secular, você entende? Então a gente divide a nossa vida em dois compartimentos. Não, isso aqui é considerado religioso, ir para a igreja, ler a Bíblia, orar, né? Fazer o bem às pessoas, isso é uma atividade religiosa. Agora, trabalhar, né? Fazer as coisas do meu dia a dia, jogar bola, ver um filme, sair para comer com os amigos, isso aí é uma atividade secular, mundana. Mas a gente não consegue entender que tudo deveria ser, tudo deve ser a mesma coisa. Tudo deve ser louvor e adoração.
Então, o meu objetivo hoje nessa postagem, nesse conteúdo que eu estou compartilhando no podcast, não é te dar todas as respostas acerca desse assunto, até porque é impossível em 15 minutos, 20 minutos, trazer à tona tudo aquilo que é relacionado à arte, ao conceito, à vida secular, à vida cristã, ao conceito de mundo, né? A influência e os seus significados. É difícil em um canal só, em um momento só, em 15 minutos, falar sobre tudo isso. Mas o objetivo desse podcast hoje, dessa mensagem, é provocar em você essa percepção. Qual percepção? Eu estou honrando a Deus com a minha vida. Eu tenho manifestado louvor e adoração através daquilo que eu faço. Eu tenho usado os dons e talentos que Deus me deu para honrá-lo, mesmo quando eu não estou usando isso na igreja. É essa pergunta que eu quero fazer a você. Eu quero te estimular, você perceber a vida de uma forma diferente. Paulo fala lá em 1 Coríntios 10, 31, portanto, quer comais, eu amo essa passagem, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, seja tudo feito para a glória de Deus. Olha que coisa incrível, gente. Né? Ele tira esse conceito do que é religioso e do que é secular, e ele trata a nossa vida como sendo uma coisa espiritual. Então, ao invés da gente ficar perguntando, eu posso ouvir tal música ou não, eu posso ver tal coisa ou não, por que você não entende? Por que você não usa a sua vida com esse filtro? Tudo que eu faço, tudo que eu penso, tudo que eu vejo, tudo que eu expresso a Deus, tem que ser feito com essa revelação. Glorificar a Deus, honrar a Deus. E a glorificação a Deus não se limita apenas a um título chamado cristão, mas se existe verdade naquilo que está sendo compartilhado. Uma pergunta que eu faço, né? E eu não vou responder essa pergunta, porque ela não se responde em um momento assim. Mas a verdade, ela está limitada apenas aos cristãos? Pergunto. Tempo. A verdade, ela está limitada apenas aos cristãos? Aleluia. Eu quero estimular você a acreditar que você pode desenvolver uma consciência de Deus, mesmo quando o que está sendo manifesto, o que está sendo expresso não tem o nome de Deus. Eu quero te estimular a você fazer como o salmista Davi falou em Salmos 19. Os céus declaram a tua glória e o firmamento anuncia as obras das tuas mãos. Não há linguagem, não há palavras, mas por toda a terra se faz ouvir a sua voz. O que é isso, gente? É essa percepção de você perceber o mundo e ver Deus. Então eu consigo ver Deus na criação, eu consigo acordar pela manhã, quando abro a janela do meu quarto, vejo uma imagem linda, a paisagem linda, o morro aqui em Florianópolis, né? O ambiente, dizer, Deus, uau, você é tão bom, você é tão fiel. E disso já saiu uma inspiração para ministrar o Senhor, para compor o Senhor. Eu posso ver Deus em uma cena de filme onde eu consigo ver ter um aprendizado sobre relacionamento, sobre até mesmo coisas erradas, consequências de uma decisão equivocada de alguém, e aquilo ministrar o meu coração e eu ver, meu Deus, olha o que esse filme está trazendo de princípio espiritual. Nem está sendo dito em nome de Deus, mas eu consigo perceber uma verdade espiritual nisso. Eu posso ouvir uma música que não é denominada cristã, mas que naquilo existe algo que eu posso tirar de aprendizado. Não, mais uma vez, eu não estou estimulando você a ouvir música não cristã, eu não estou estimulando você a ver algo que vai prejudicar a sua saúde espiritual, eu estou estimulando e provocando em você a capacidade de pensar fora dos padrões já estabelecidos, porque tendemos a ser religiosos na nossa forma de pensar sobre arte. Tendemos a determinar, isso é de Deus, isso não é de Deus. Mas eu quero te estimular a você perceber Deus, até mesmo quando algo não está sendo dito em nome de Deus. Provoco em você essa reflexão. Provoco em você esse pensamento. Não quero que você saia daqui, saia desse
dessa conversa de podcast, né, dizendo, André falou que tudo que existe no mundo glorifica a Deus. Não, mais uma vez. Por que nem tudo que existe no mundo glorifica a Deus? Porque o mundo, eu me refiro ao homem. E infelizmente o homem sem Deus, ele é caído. E ele não consegue mais corresponder às expectativas de Deus sobre o seu propósito. Por quê? Porque a visão dele está comprometida. Mas ainda assim, existe algo de Deus dentro dele. Por quê? Porque todo ser humano veio de Deus. E a coisa linda é essa, você vê alguém, irmãos, que não é cristão, não é nascido de novo, não tem a mesma visão de mundo que você tem, mas existe algo de Deus dentro dele e você consegue ver beleza nisso. E você consegue até glorificar a Deus e dizer, Deus, foi você que deu o dom a ele, foi você que deu o talento a ele. Eu consigo ver algo de você nele, mesmo que ele não saiba disso. Glória a Deus. Não sei se esse papo vai se tornar uma coisa edificante, não sei se vai gerar insatisfação, não sei se vai gerar críticas, não estou nem aí para isso, sinceramente, porque tenho muito bem guardado no meu coração essa convicção do assunto que eu estou abordando e da importância de nós construirmos, né, uma forma de pensar fundamentado na verdade. E aí a gente vai para o fundamento, vai para a palavra, né, e a gente filtra tudo pelos valores bíblicos, pelos valores divinos. Essa é a expectativa do meu coração, tá bom? Essa é a vontade do meu coração, não é te dar todas as respostas, mas em provocar em você o desejo de pensar de uma forma mais aberta, mais leve, mais divertida, né? A beleza que a arte tem na vida do ser humano. Porque, mais uma vez, Deus deu a arte como uma forma de expressarmos os nossos sentimentos, as nossas expectativas, a nossa forma de ver o mundo, a nossa forma de ver a nós mesmos. E Deus, ele valoriza isso, porque foi Deus que colocou essa fome, esse desejo no coração humano. Então, para mim, arte está totalmente ligado à igreja, porque a igreja deve, e eu acredito que já existe muito progresso, eu tenho visto, pelo menos a nossa igreja aqui em Floripa, Verbo da Vida, é uma igreja extremamente criativa, extremamente conectada com o mundo. Se é que eu posso falar assim, eu não estou falando de mundanismo, mais uma vez, eu não estou falando de inclinações carnais, eu não estou falando de uma vida vergonhosa, né? Desejos humanos, eu estou falando da forma como o homem pode se conectar com Deus, na forma como o homem pode abrir o seu coração para as coisas espirituais. E se a igreja entender isso, essa é a minha raiva que eu tenho da religiosidade, irmãos. Esses dias eu fiz uma postagem aqui mesmo no Instagram, um vídeo, eu estava passei um mês usando barba, não consegui a barba que eu queria, estava achando que já estava na hora de trocar, Bia, minha esposa, não estava gostando, Benício, meu filho também, falei, vou trocar a barba, vou tirar a barba, vou voltar para o meu normal. Tirei a barba e fiz um vídeo, né, de 15 segundos, botei um fundo musical, uma trilha sonora da Celine Dion, da música do Titanic, né? Me diverti a beça, um monte de gente se divertiu comigo, mas foi o vídeo que eu mais recebi críticas e comentários destrutivos, né? A política do cancelamento, né? Gente dizendo, parando de te seguir em 3, 2, 1, outras pessoas dizendo que você deveria estar usando o canal para glorificar a Deus. Aí você entende a religiosidade como ela é danosa, por quê? Porque a pessoa ela me definiu com base em um áudio que eu peguei de uma música que não é denominada cristã e atribui isso como sendo algo mundano, como se eu estivesse desonrando a Deus, simplesmente porque o fundo musical não era uma música que dizia glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus.